Pronto, a tela está aparecendo para vocês aí já? Positivo e operante. Márcio, boa tarde, galera. A ideia é hoje a gente bater um papo sobre as vivências do Núcleo de Automação e Tecnologias em pesquisa e extensão, tá? Então a gente vai primeiro contextualizar o NAT, depois a gente vai falar sobre os projetos que a gente fez na perspectiva da pesquisa e da extensão, tá? Possa ser que eu tenha me passado e faltado algum projeto aí, tá? Então, eu fiz o trabalho grande de fazer esse levantamento aí, sair catando as coisas que a gente já fez, porque a gente, como a gente vai ver na contextualização, são projetos desde 2010 que a gente tem, então pode ser que alguma coisa tenha escapado aí. Então, se alguma coisa escapou, tanto o André, quanto o Romero, quanto o Caio aí, fiquem à vontade para poder adicionar aí, tá? Mas eu peguei, se não tudo, a maior parte. Então, o NAT ele foi criado através da portaria 33, de 30 de março de 2017, então tem 4 anos de vida aí, e o objetivo dele é fomentar pesquisas e desenvolver soluções tecnológicas para atendimento às mais variadas demandas da sociedade. Então, teoricamente, é esse aí o nosso papel, tá? Só que, apesar desses poucos anos de idade aí, o NAT, ele surge de um outro projeto. Então, o embrião disso aí, ele foi plantado lá em 2009, tá? Então, 2009 para 2021, na verdade, ele tem 12 anos, tá? Só que antes ele não era NAT. Antes ele era NAVE, era o Núcleo de Acessibilidade Virtual. Foi criado em 2009, tá? Então, em 2009, só quem estava nesse trampo aí foi André. Foi o primeiro de nós 4 que chegou aí no campus. Então, foi André que foi o grande pai do Núcleo de Acessibilidade Virtual, e aí, em seguida, entramos eu, Romero e Caio. Romero ficou um tempo, Caio ficou um tempo, eu ainda fiquei um tempo junto com o Romero, também um tempo junto com o Caio, mas André foi o que ficou desde o começo até o final lá, tá? E... Só um minutinho, deixa eu desligar aqui. O NAVE, ele foi uma iniciativa da RENAP. RENAP, salvo engano, é acrônimo de Rede Nacional de Pesquisa e Inovação, de Produtividade e Inovação, se não me engano, tá? E a gente fez muito trampo bacana lá no NAVE. Acho que os 3 mais relevantes foram esses 3 que estão listados aí, que é o EMAG. O EMAG é o modelo de acessibilidade em governo eletrônico. Esse projeto, na verdade, o EMAG, né, que esse foi um documento, ele tinha um compromisso de ser o norteador no desenvolvimento e na adaptação de conteúdos digitais do governo federal. A ideia é que você pudesse garantir acessibilidade em todos os sites governamentais, tá? Então, uma vez feito o EMAG, partiu-se para... Já se tinha as diretrizes, né? Então, para você ter um site, você dizer que aquele site é acessível, você já tinha as normas que regiam isso aí. Só que era um trampo muito grande fazer isso manualmente. Aí um outro trampo que surgiu, um outro projeto que surgiu no NAVE foi criar um avaliador de acessibilidade de sítios web. E aí foi um outro projeto grande que foi o Oasis Web. Né? Teve o Oasis, mas na verdade o Oasis Web foi o que seguiu em frente aí até o final. Então, era uma aplicação que você rodava, apontava lá para um site, e aí essa aplicação dizia, segundo as prerrogativas do EMAG, o que é que estava conforme e o que é que não estava conforme, para que você pudesse resolver e garantir que aquele site fosse acessível a todos, tá? E aí o último trampo dessa tríade aí foi o eSelo, que aí uma vez que você já tinha as normativas lá no EMAG, você já tinha um software que analisava aquilo ali, analisava aquele site para ver se aquelas prerrogativas eram atendidas. Então fechou o pacote aí com o eSelo. O eSelo carimbava lá o site dizendo, esse site aqui, ele atende as normativas do EMAG lá. Então eu carimbava ele com o selo brasileiro de acessibilidade virtual, tá? Então isso não foi feito só pelo NAVE do Campus Catu, tá? Existiam outros núcleos de acessibilidade virtual pelo país. No IF baiano, o NAVE era no Campus Catu. Então, o Campus Catu, junto com outros
núcleos fazer esse trampo aí. Tinha um de Fortaleza, tinha um, salvo engano, de Bento Gonçalves, tinham outros aí. Não era só a gente não que fez, que estava nessa empreitada aí, certo? Bom, quem já participou do NAVE e participa do NAT até hoje, tá? André, Caio, Romero e eu. André, no NAVE, apesar dele ter ficado pouco tempo fisicamente no campus, ele sempre esteve à frente do NAVE, mesmo quando ele foi para a reitoria. Caio ficou também um tempo afastado fisicamente, porque estava na reitoria, Romero a mesma coisa. Eu fui que sempre fiquei aqui no campus, então sempre estive no NAVE ou no NAT, tá? Mas a galera, mesmo não estando fisicamente no campus, sempre estiveram nos trabalhos, ainda que lá na reitoria. Bolsista, a gente teve muito mais do que 11 bolsistas, mas a gente chegou a ter 11 bolsistas concomitantes. Tá? No próximo slide aí eu vou mostrar uma foto para vocês verem a quantidade de bolsistas que a gente tinha ao mesmo tempo. Então a gente precisava fazer escalonamento de bolsistas lá, nos turnos matutino, vespertino e noturno, porque a gente não conseguia ter espaço físico para todo mundo. Aí tem duas fotos lá dos primórdios aí. Aqui a gente tinha... Nessa época a gente tinha 11 bolsistas. A gente tinha na sala lá, eu e Caio, e mais 11 bolsistas. Então uma galera bacana que trabalhou com a gente aí, ó. Eric, Maludiane. Quem mais aí? Quem mais aí, Caio? João Paulo, outro Aqui, João ó, na Paulo. ponta. Aqui, ó, na ponta. Esse primeiro aqui de óculos embaixo. O de baixo aqui, ó. Vai na foto de baixo, tá todo mundo em pé. Sim. Aí, esse João aí, João Paulo. Paulo. João Paulo I. Sim. Marlon, que foi para os Estados Unidos. João Paulo de novo. João Paulo II. Né? Eric. Eric Maludiane. Maludiane. Aqui é... É o esposo de Maludiane hoje. Como é o nome dele? Não, o esposo dele é esse daqui que tá do lado de Franklin. Cadê? Aqui, ó. Depois dele, não, depois desse menino aqui. Isso, esse É, aqui. esposa de Maludiane, esqueci o nome Esse aqui dele. foi E aqui era aluno nosso do superior. é Eric, não. Esqueci o nome dele. Mas ó, Sim, esse sim. outro da ponta aqui, esse outro da ponta de camisa verde é Franklin, primeiro É estudante de Franklin. Fibaiana aí para o Ciências Sem Fronteiras, né? Aí tem aqui esse desistiu do curso é Eric, esse daqui de branco, o de branco. Sim. Esse do meio agora é policial, Jefinho, ele tá na Caatinga, né? E Esse daqui eu não me lembro o nome, esse não. também não, eu não me lembro o nome dele. Mas Mas o marido de Maludiane nós chamamos de Júnior. é esse daqui. Era o único dessa galera aqui que não era aluno do IFE. Era bolsista, mas não era aluno da gente. O resto, todo mundo aqui era aluno do superior. A gente chegou a ter bolsista do ensino médio também. Mas nessa foto aqui só estão os bolsistas do ensino superior. Então a nossa linha aqui, para caber essa galera toda aqui, a gente tinha que fazer um escalonamento aí. Mas a gente teve muito mais bolsistas do que esses que estão aí na tela, certo? Bom, agora vamos falar sobre os projetos que a gente já desenvolveu aí na área da pesquisa e da extensão. Salvo engano, aqui eu tenho nove projetos de pesquisa e 2 de extensão aí. A maioria deles já finalizado, mas tem alguns em andamento aí. Esse foi o primeiro deles aí, ó. A gente construiu um robozinho chamado Felp. Aqui são os meninos que estavam com a gente, Manassés, Ralph e Jeff. Jeff hoje é nosso aluno aí do superior. Ralph não é aluno nosso, Manassés também não. Manassés está fazendo mecatrônica aqui em Salvador. E Ralph acho que está fazendo engenharia mecânica, alguma coisa assim, não é isso, Caio? É isso mesmo, é mecânica. Agora, se eu não me engano, o Ralph, ele não está no estado, não. Eu não sei se ele está em Maceió. É fora daqui. Acho que é Maceió. E quem está em Sergipe é aquele outro menino. Adiel? Adiel, isso. Pronto, Adiel. Adiel vai estar no próximo slide aí. Então, aqui a gente até chegar nesse protótipo final aqui, a gente fez alguns protótipos, né? Aqui estão foto de 2 deles, a gente fez uma primeira versão lá em madeira, depois passamos para essa segunda versão, e chegamos nessa versão final aqui. Tá? E o que foi que motivou a gente a fazer esse projeto de pesquisa aí? Os meninos, eles tinham, isso ainda existe, né? Existe um impedimento legal, os meninos não podem dirigir o trator, né? Então, eles tinham algumas práticas que, na verdade, o professor fazia a prática e eles ficavam só olhando, né? Então, eles tinham uma prática que não era prática.
né? Então, tinha esse impedimento legal e tinha riscos físicos e químicos, né? Como é que, ainda que esses meninos tivessem prerrogativa legal, como é que esses meninos iam subir lá no trator e sair mexendo com defensivo químico, fertilizante? É um risco grande, né? Então, a ideia foi que a gente pudesse simular isso aí, ainda que em menor escala, as atividades práticas das disciplinas irrigação e drenagem, mecanização agrícola, agricultura 1, 2 e 3 e gestão ambiental. Então, a ideia desse robozinho foi essa aí, né? A gente possibilitar a prática nesses componentes curriculares, ainda que em menor escala. Então, os meninos deram um gás grande aí nesse projeto, ficou um projeto bacana, mas para vocês entenderem de maneira macro o que é que esse robozinho fazia, era o seguinte, ó. Aqui atrás, ele tinha um insumo que fazia o seguinte, cavava o suco, né, o buraco no chão, aí aqui em cima era a semeadura, à medida que o robô ia andando, isso aqui ia girando, e aí ia despejando as sementes no suco, tinha um outro aqui atrás que fechava o suco, aí aqui a gente fazia irrigação e aplicava defensivo químico, certo? Então a gente tinha aqui os bicos aspersores e tal, ele era movido a energia solar, a gente tinha uma bateria aqui que ia condicionando essa energia, que era carregada por esse painel, e aqui nessa versão aqui a gente ainda tinha uma botoadura. Só que isso aqui era um problema porque, assim, os meninos tinham que... Esse cabo aqui tinha 2 metros, então os meninos ficavam... End-to-end encryption is on. Ficar seguindo esse robozinho aí, entendeu? Então nessa última versão aqui a gente já não tinha mais a botoadura, ele era controlado via Bluetooth. Beleza, então a gente tem... Recording is on. A gente tem esses 20 protótipos aí. Aqui foi a ideia que a gente concebeu dele e a gente fez exatamente como a gente percebeu aqui, tá? Como a gente concebeu aqui. A gente fez esse desenho aí no SolidWorks. A impressora a gente utilizou aí... A gente tem uma no campus que hoje em dia ela está até meio aposentada, uma CubeX Duo. E essa impressora, a dificuldade que a gente tem com ela é que o filamento, ele vem um cartucho que é proprietário e é extremamente caro. E aí a gente não consegue... existem até aí uns chips que você compra para destravar, para você poder utilizar o filamento genérico, mas a gente já tentou e não deu certo não. Compramos lá o chip e tal, mas não deu certo não. Aí só fica, ela está funcional, mas é caro o filamento para ela, certo? Então esse projeto, uma parte interessante desse projeto aqui, conseguem ouvir ainda? Que está aparecendo aqui para mim, para remover lista de participantes e tal. Sim, consigo. Pronto. Esse projeto aqui, uma parte bacana dele, que foi um projeto de pesquisa, mas que ele teve desdobramentos no ensino e na extensão. Então, são esses cabos aqui que possibilitaram um projeto de extensão, que eu vou mostrar lá no penúltimo slide, e é o que a gente utiliza hoje aí nos projetos de pesquisa, tá? Ou de pesquisa não, desculpe. Nas atividades de ensino. O próximo projeto não é de robótica, é de automação, mas a gente também trabalhou com Arduino. Esse projeto aqui foi um projeto desenrolado por Eric, que era um bolsista nosso do ensino superior. E a ideia é que esse projeto possibilitasse realizar o monitoramento da temperatura e umidade relativa em alguns setores do nosso campus aí. Então, lá no suíno, bovino, na apicultura, então, em cada tal de setor aí do campus, a gente monitorava lá a umidade, na verdade a gente monitorava temperatura, umidade relativa e luminosidade. Faltou luminosidade aí, eram 3 coisas que a gente fazia. A gente construiu, acho que 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 protótipos aqui, e a gente saiu colocando aí nesses setores aí, ó. Aqui a gente tem bovino, tem um aviário, talvez nessa imagem daqui de baixo dê para ter uma noção melhor, a gente colocou ele no teto, né? A gente sai sempre colocando em alguns lugares que era para dificultar um pouco o acesso aí, para os meninos não ficarem mexendo, né? A gente alimentava esse protótipo aí com uma bateria de 9 volts, e no tempo que ficou lá, ficou uns 4 meses rodando, a bateria ajudou, ficou lá funcionando de boa. Uma questão que a gente precisou solucionar aí era a comunicação entre esses sensores aqui, tá? Então a gente criou aí uma rede de sensores, e o problema é que a gente tinha
algumas localizações que eram muito distantes do NAVE, na época o NAVE, né, o Núcleo de Acessibilidade Virtual, que ficava lá no pavilhão antigo, só que a gente tinha setores que ficavam bem distantes disso aí, 2 quilômetros, 3 quilômetros do NAVE. Então, como é que a gente mandava essas informações para lá? Via Wi-Fi não ia, filho. Ia passar fibra? Mas não tem lógica isso, entendeu? Primeiro que o custo é alto e segundo que a rede de sensores não se propõe aí se você está utilizando fibra ótica. Não tem quem aguente isso aí. Certo? E até porque também já vai ficar comprando um módulo de fibra, aí a engenharia é outra, né? O Wi-Fi, que aí seria o ideal, a gente tinha um problema na distância. Né? Então, em tese aí a gente conseguiu atingir até 200 metros aí em campo aberto. Só que campo aberto também não resolveu o problema da gente, porque esse negócio ficava embrenhado lá na Casa do Chapéu, lá para dentro, seguindo lá o pavilhão 2, e não era campo aberto. Então a gente conseguiu, através do protocolo Zigbee, desenrolar isso aí. Então existe uma plaquinha chamada XBee, um módulo para Arduino, que implementa Zigbee, e a gente aí conseguiu desenrolar isso aí. Não lembro se a placa, eu acho que a placa que a gente comprou na época ia até 3 quilômetros, mas hoje já vai numa distância maior aí, tá? O próximo é um projeto com Arduino, esse não foi finalizado, esse está em andamento, é um projeto de pesquisa, quem está desenrolando é Eric, mas é outro Eric. Ele é do ensino superior também, e aí ele está construindo um fotômetro portátil com Arduino. Qual a ideia aí? Na verdade, assim, ó, não é nada novo, né? O fotômetro existe. Só que é caro. Caro é relativo, né? Mas assim, não é um negócio que você, se você tem lá 10 turmas que precisa utilizar aquilo ali, não é uma coisa que você vai e compra 10 com um pouco recurso qualquer. Não é assim que funciona, tá? Então, a ideia do Eric é construir um fotômetro de baixo custo com Arduino, tá? De maneira geral, o esquema é o seguinte, ó. Você vai ter aqui um diodo emissor de luz, que vai emitir uma luz aqui sobre um recipiente que vai estar o que você quer analisar, e aí você tem um receptor, vai ter um sensor lá do outro lado, que recebe aquela luz que foi emitida modificada. E aí, a partir da modificação que sofreu lá naquela luz que foi emitida, você consegue caracterizar algumas propriedades daquilo que você está analisando. É isso que faz de maneira grosseira aí um fotômetro, tá? Então, isso aqui ainda está em andamento. Aí agora já foram projetos de pesquisa mais envolvendo desenvolvimento. Esse aqui é um projeto que Caio foi o proponente, a gente participou da equipe executora, que foi o Iramaia. A ideia era propor um sistema que pudesse auxiliar o produtor em toda a cadeia produtiva do mel. Então, para a galera aí, os pequenos agricultores aí que trabalham com apicultura, a ideia era que esse projeto aí pudesse auxiliar com isso aí. A gente teve uma ajuda de um professor da área de agropecuária, na época foi Fábio, não foi isso, Caio? Positivo, foi Fábio mesmo. Pronto, Fábio que ajudou a gente aí com as questões da apicultura, que ele tem um professor da área que tem bastante experiência nisso aí. E aí a ideia era você poder gerenciar toda a cadeia desde o começo lá, certo? Então, esse aqui foi para dispositivo móvel, não foi isso, Caio? Diferente do Curupira. O Curupira não foi, que eu vou falar em seguida, não foi para dispositivo móvel. Foi, só que isso foi específico para tablet, não deu para fazer na época para celular. Certo. Na época foi tablet. Beleza. O próximo também foi de desenvolvimento, foi o Curupira. E aí já era um pouquinho diferente, ó, já era um projeto um pouco maior. Né? Enquanto lá no Iramaia a gente trabalhava só com a cadeia produtiva do mel, era só para apicultura, a ideia do Curupira era que o sistema ele pudesse gerenciar a produção animal destinada à entidade do terceiro setor, como pequenos agricultores, associações, ONGs, sindicatos, cooperativas, essas coisas. Mas aqui a gente já trabalhava com bovino, com caprino, com suíno, com ovino, aves. Então já foi um projeto bem maior do que o Iramaia, certo? Também foi desenvolvimento, também quem foi proponente aí foi Caio. Agora os dois últimos projetos, que foram projetos de extensão. Esse projeto aqui foi um projeto de robótica, de extensão,
que eu fiz com os alunos da educação de jovens e adultos, e que a ideia era o seguinte, ó, qual foi o título, né? Robótica educacional e o processo de reconstrução da autonomia dos sujeitos educativos, uma experiência na educação de jovens e adultos. A ideia era que esse projeto possibilitasse investigar se a robótica educacional ela se configurava enquanto possibilidade pedagógica no auxílio ao processo de reconstrução da autonomia dos sujeitos educativos da EJA. Esse projeto aqui, deste curso de extensão, foi que desdobrou-se o meu projeto de pesquisa que eu fiz no mestrado, tá? Então, a gente fez isso aí no ano de 2015, mas eu que fui proponente e o resto da galera participou na equipe executora. O último projeto, que também foi um projeto de extensão, esse aí não, esse é em fluxo contínuo, não acabou, está aí rodando até hoje, é o stand de computação e robótica do programa Ciência Itinerante, que hoje quem é o responsável é Caio, e a gente auxilia aí nos trabalhos, mas eu já fiquei como responsável há um tempo, depois que eu saí, Caio ficou como responsável e está até hoje lá. Então, a gente tem o programa Ciência Itinerante, e lá no Ciência Itinerante a gente tem vários stands, né, vários projetos dentro do Ciência Itinerante. O de computação e robótica é um deles. Tá? Então, esse projeto se materializa por meio de apresentações em escolas públicas, em feiras, feira de ciência, e nos mais variados espaços formais e não formais de aprendizagem. Então, a gente vai com os alunos aí para essas apresentações, e aí lá nessas apresentações, os moleques mostram lá várias, não só coisas de computação, de robótica, tem coisa de computação aí, independente de robótica, né? Mas aqui são 3 protótipos diferentes que eles fizeram, tem realidade aumentada, tem realidade virtual, tem um bocado de coisa aí, domótica, jogos digitais, certo? Então, André, Caio, Romero, se algum projeto ficou faltando aí que vocês foram proponentes, fiquem à vontade aí, nessa busca aí, desse levantamento que eu fiz aí desde 2010, eu lembrei desses daí. Então, como eu falei lá no começo, se não tem todos, uma grande parte está aí. Então, galera, é isso aí que a gente desenvolveu aí, vem desenvolvendo aí no núcleo, lá dos primórdios até hoje, beleza?